Graças a Deus. Saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, estamos alegres, felizes com Deus pela oportunidade que o Senhor concede a nós de podermos estar na casa do Senhor, para que juntos nós possamos estar adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro Louvado seja Deus, no capítulo, Deus abençoe, obrigado, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Veja se alguém está ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que nós possamos ler a palavra do nosso Deus todos juntos. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, o capítulo de número 12. Eu quero ler os 4 primeiros versículos do capítulo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Meus irmãos, vamos orar a Deus. Levante ao céu a tua Bíblia, a tua mão. Vamos orar, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco neste momento. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Senhor Deus, Criador dos céus e Deus, Criador da terra, mais uma vez, meu Deus, aqui reunidos, Senhor, diante da tua presença, Pai, nós nos colocamos, meu Deus, para exaltar, para glorificar e bendizer o teu santo nome. Grande Deus, poderoso, abre agora, meu Deus, a porta, Senhor, da palavra, e venha falar, meu Deus, de uma forma gloriosa conosco, com meus irmãos, as minhas irmãs, meu Deus, os ouvintes, aqueles que estão perto, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, a longa distância, meu Deus, visita agora os nossos irmãos, meu Deus, que estão ouvindo, meu Deus, pelo YouTube, que estão ouvindo, meu Deus, pelo Facebook. Ó Deus, abençoa a vida de cada uma, a família, a causa, os propósitos, meu Deus, os negócios, meu Pai, abrindo as portas, dando a vitória, repreendendo o mal, meu Deus, curando os enfermos, meu Deus, direciona a palavra do Senhor pelo teu Espírito Santo e fala conosco, nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, podeis assentar, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço por favor toda a sua atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite, para a glória de Deus. E aqui, igreja, estamos diante de uma palavra tremenda, onde o Senhor Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele chama Abrão pelo seu nome, louvado seja Deus, e faz para ele uma promessa, que nós vemos o chamado de Deus, quando o Senhor ele chama então Abrão, aqui para ser o seu servo, para ali dar ouvido à voz de Deus.
e obedecer a voz de Deus, porque o Senhor, no tocante à obediência de Abraão, ele seria extremamente abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Criador dos céus e da terra. E nessa noite eu quero falar aqui alguma coisa sobre o chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher, nas nossas vidas, de forma geral. E na verdade a palavra do Senhor fala para nós no Evangelho de São João, que não foi nós que escolhemos a Deus. Todos nós que estamos aqui na presença do Senhor, como por exemplo Abraão, não foi Abraão que escolheu, não havia ali vários tipos de deuses. Então Abraão ali, por exemplo, ele apontou para ou fechou o olho e foi seguir em direção a algum lugar e achou ali um Deus e disse: esse Deus eu vou servir, esse que será o meu Deus. Não foi assim, como não foi na minha vida, como não foi na vida de nenhum de nós, na vida de nenhum daqueles que estão ouvindo essa pregação. Na verdade, todos nós que estamos na presença de Deus, o Senhor nos escolheu, Ele nos nomeou, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, da mesma forma, a palavra do Senhor relata para nós que Abraão, ele era de uma família até mesmo aqui na questão, era uma família abençoada, porque a Bíblia fala algumas vezes que os seus pais, a sua família, eram fabricantes de ídolos, de imagem, de escultura, mas eu não sei o que havia diferente ou de diferente na vida de Abraão, com o Senhor, em meio à família, em meio aos seus irmãos. Deus, ele decidiu, de uma forma única, escolher Abraão, e o Senhor então chama ele pelo seu nome, e chama ele pelo nome Abraão, e dá uma ordem para Abraão, uma ordem direta, uma palavra imperativa, dizendo para ele: sai-te da tua terra. O Senhor chama ele pelo nome dele, chama Abraão, ele ouve a voz de Deus, talvez ele não vê, mas ele ouve aquela voz. Não sei aqui se é chamado, se o Senhor chama ele está dormindo ou ele está trabalhando, a gente não sabe, aqui não dá para a gente entender qual é a situação, mas o Senhor chama ele pelo nome, e automaticamente ele já coloca em sentido, em posição, e ali ele se coloca de pé e ele dá ouvido à voz de Deus. E o Senhor dá uma ordem primária para ele, dizendo: sai-te da tua terra. Por que ele diz dessa maneira? Quando eu olho para essa palavra, eu observo que Abraão, ele está bem estruturado na terra dele. Ele está bem estruturado ali na região onde ele mora, no lugar onde ele habita, onde ele está vivendo, juntamente com a sua família, juntamente com seus familiares. Ele está estruturado, ele está bem ali naquele lugar. Não havia motivo algum para ele poder sair daquela terra, porque ele estava bem, o vento estava soprando ao seu favor, tudo estava indo tranquilo, estava indo normal. Mas o Senhor diz para ele sair da terra dele. Deus
e o Senhor chama para a obra, para a missão. Ele diz: Senhor, eu não posso, porque a família da minha esposa está toda aqui, a família do meu esposo, os seus familiares estão todos aqui, e a família, Senhor, é muito unida. Nós não podemos sair, nós não vamos conseguir viver sem a nossa família, nossos pais, sem os nossos irmãos ou sem os nossos filhos. Senhor, os nossos filhos estão fazendo faculdade, os nossos filhos estão no bom caminho, vão ser pessoas de bem. Nós precisamos estar aqui com a nossa família para que eles possam concluir os seus estudos com fim. Então, a segunda situação aqui que a Bíblia nos mostra é a parentela, é os parentes. E o terceiro é: sai da casa do teu pai. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que Deus diz é para sair da casa do pai, para sair da aba do pai, da dependência do pai, para cortar o cordão umbilical. E agora você já cresceu, agora você já é homem, você já é uma mulher, agora você já ouviu de Deus, já sabe o que Deus tem para a tua vida. Agora você tem que seguir o ídolo do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer for batizado será salvo, mas este que não crer, ele será condenado. Então nós vemos que essas três coisas, por exemplo, são coisas que impedem que as pessoas que têm o chamado de Deus cumpram esse chamado. Então, sai da terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai, e o que acontece agora? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então o Senhor está dizendo para Abraão: agora você terá que caminhar, agora você terá que sair, seguir adiante o seu caminho, e vai seguindo, porque eu vou te levar para uma terra, eu vou te levar para um lugar que eu estou preparando. Só que você precisa caminhar, eu vou te mostrar onde é esse lugar. Segue, eu serei a tua luz, eu serei o caminho, eu te darei as coordenadas, você tem que seguir e você vai chegar no lugar que eu vou te mostrar. Era normal, né? Deus ele fazia isso com Abraão. Nós vemos mais à frente, quando Abraão o Senhor chama ele e manda que ele pegasse o seu filho Isaac, o filho da promessa que vai ser feito aqui. Ele recebe a promessa de Deus, ele tem o filho, e depois que o filho já está jovem, o Senhor Deus manda ele pegar aquele filho e levar para uma terra longínqua, para uma montanha, para um lugar que Deus lhe mostraria. Abraão precisou caminhar 3 dias para chegar no lugar que Deus havia preparado, no lugar que Deus lhe mostraria. E quando ele está chegando, Deus diz: Abraão, o monte é aquele, sobe lá e sacrifica o teu filho para mim. Então veja, meus irmãos, que nem tudo Deus ele fala, ele diz caminho. Nem tudo Deus diz alguma coisa que vai agradar o nosso coração. Deus diz: faça a minha obra, faça a minha vontade, obedeça às minhas ordens, porque no momento certo eu, Deus, me mostrarei. Eu, Deus, te gratificarei, eu, Deus, te abençoarei, eu, enfim, você verá o meu agir na tua vida. Então, quando Abraão ele ouve por exemplo, essas 4 coisas: sair da terra, sair da parentela, da casa do pai e ir para uma terra longínqua, que era uma promessa que Deus estava fazendo para um tempo vindouro, não era uma promessa que seria para amanhã, a semana que vem, o mês que vem ou o ano que vem. Abraão teria que caminhar e caminhar muito. Abraão saía como nômade, não teria um lugar fixo para estabilizar, um lugar fixo para morar, mas ele ia procurar uma terra, ele ia em direção a uma terra que Deus, o Senhor, havia preparado para ele, porque ele deu ouvido à voz de Deus. Não só essa terra, mas agora no versículo de número 2, chama a nossa atenção aqui, Gênesis 12:2, chama a nossa atenção que o Senhor, porque ele vai obedecer, o Senhor sabe que ele vai obedecer, ele vai sair, vai peregrinar. O Senhor vai dizer no versículo 2 para ele: e far-te-ei, ou melhor, traduzido, vou fazer de você uma grande nação. Por intermédio da tua pessoa, por intermédio da tua vida, Abraão, eu farei uma grande nação. Abraão olha para a casa dele, olha para um lado, olha para o outro, ele e sua
era Sarai, a sua linda e digníssima esposa, que ele amava muito. Ele só olha, só vê ela. Não tem mais ninguém, não tem filhos, não tem ninguém. Para não dizer que não tinha mais ninguém, a Bíblia diz que o seu sobrinho, chamado Ló, se levanta também para caminhar com ele, vai junto no gancho. Mas o Senhor vai dizer que far-te-ei uma grande nação. Veja que a promessa é uma promessa para muito tempo. Vai caminhar para uma terra que eu te mostrarei e vou eu fazer de ti uma grande nação. Então Abraão ele podia ficar tranquilo que essa promessa não era promessa para 2 anos, 5 anos, 10 anos, ia demorar tempo. Só que para que essa promessa, meus irmãos, viesse ser cumprida na vida de Abraão, primeira coisa, Abraão ele precisava confiar em Deus, ele precisava crer em Deus. Ele precisava ter um contínuo relacionamento com Deus. Para quê? Para que ele não viesse enfraquecer na fé, para que ele não viesse desanimar na sua fé, na sua trajetória. Porque, meus irmãos, quantas pessoas dentre nós, nos dias de hoje, ou enfim, que nós vamos ver na Bíblia, quantas pessoas desanimaram naquilo que tange a caminhada ao encontro da promessa a qual Deus fez para ele, para ela, ou para um povo, ou para uma nação, e por às vezes não acontecer no momento ou naquela hora que a pessoa imaginou, a pessoa se desesperou. Nós olhamos isso no capítulo 14 do livro, o próximo livro aqui do livro de Êxodo. O que diz lá em Êxodo 14? Êxodo 14, o Senhor tira a nação de Israel, o Senhor tira aquele povo da terra de Gósen, ali dentro do Egito, e o Senhor diz àquele povo que siga Moisés e vai seguir o caminho do deserto. Até que aquele povo está entre as montanhas, está entre algumas cidades ali próximas do Egito e diante do Mar Vermelho e atrás do deserto. A Bíblia diz que aquele povo sai dali feliz, alegre, rico, próspero, abençoado. Só que na caminhada daquele povo agora, eles vão encontrar a primeira barreira. Qual era a primeira? O Mar Vermelho. Eles vão encontrar a segunda barreira, qual era as montanhas. Vai encontrar a terceira barreira, qual era as cidades próximas do Egito. Vai encontrar a quarta barreira, qual era o deserto, e a quinta barreira, qual era Faraó e o seu exército que estava vindo a galope, com sede de vingança, com vontade de derramar sangue, com vontade de exterminar aquele povo. Só que, o que nós vemos aqui? Que um pouco, sei lá quantos dias, quanto tempo de deserto, ou talvez aquele entusiasmo, sabe aquele entusiasmo de navio negreiro? Ou seja, aquela alegria momentânea, de repente passa, porque está caminhando pelo deserto. E caminhar pelo deserto cansa, caminhar pelo deserto traz fadiga, caminhar pelo deserto faz a pessoa refletir, talvez por mais difícil que estava lá na terra de Gósen, mas eles estavam fixos, eles tinham que comer, tinham que beber, tinha horário para dormir, tinha horário para acordar, né? Tinha ali a família ao redor em todo o tempo, por mais que o trabalho era pesado, por mais que estava difícil, mas eles estavam embaixo de um teto, e agora caminhando pelo deserto. O que eles tinham? Por mais que eles enxergassem com visão de águia, eles não enxergavam um novo horizonte, eles não tinham uma nova, eles não conseguiam enxergar uma promessa. Eles precisavam caminhar, 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 até chegar no lugar que Deus lhe mostraria. E essa caminhada não era menos e nem mais do que 40 anos. Igreja, hoje nós, quantos de nós, se o Senhor nos chamar, como chamou Abraão,
Se o Senhor nos chamar, como chamou Moisés, e aquele povo, chegou aquele povo do Egito e diz: vocês vão caminhar em direção a uma terra que manda leite e mel, uma terra gorda, uma terra próspera. Vocês querem? Queremos. Vocês topam caminhar nessa terra? Topamos. Senhor, mas quanto tempo que é essa caminhada? Não importa, vocês topam, topamos. A terra é boa, a terra é próspera, a terra é de vocês, eu preparei, está cultivada, está lá, é de vocês. Só que tem um negócio: vocês vão caminhar nada mais, nada menos que 40 anos para chegar na terra. Será que quando nós ouvíssemos dizer 40 anos, será que nós continuaríamos empolgados da mesma maneira? Quando nós ouvimos antes dizer uma terra que emana leite e mel? Meus irmãos, só pode caminhar com carro, de avião, de ônibus, 40 anos? Não é brincadeira, é estressante. Agora imagina 40 anos a pé. Alguém pode dizer: isso não é coisa para crente, é coisa para louco. 40 anos andando. A gente faz uma viagem de ônibus, 20 horas de ônibus, 25 horas, 30. Que eu já fiz viagem de trem, vindo de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, para a divisa com Mato Grosso, 24 horas de trem, e depois mais 26 horas do Mato Grosso até chegar na capital de São Paulo, das 50 horas. A gente fica quebrado. Isso praticamente 2 dias de viagem. Agora imagina 40 anos andando. E detalhe, meus amigos, olha o ambiente, o lugar, que lugar bom, um lugar chamado deserto. Ou seja, quando se fala deserto, a gente imagina um ermo, a gente imagina um lugar sem início e sem fim. Quando se fala deserto, a gente pensa: estou perdido, é meu fim, nunca mais sairei daqui. A gente pensa um labirinto. Quando fala deserto, a gente pensa dunas de areia, como morrer queimado. Quando fala deserto, a gente pensa em escorpião, a gente pensa em serpente, cobras extremamente venenosas. Oh meu Deus, tanta coisa que passa pela nossa cabeça. E detalhe, só coisa ruim, não tem uma coisa boa. Quando você pensa em deserto, não, mas pelo menos vai ter isso. Não, não vai. E agora, para ajudar, 40 anos no deserto, sem água, quem terá um recipiente que poderá colocar água que durará 40 anos e não vai acabar? Quem terá um recipiente que colocará uma comida que durará 40 anos e não vai azedar, não vai acabar? Será que você já pensou nisso? Como que é nós perseverarmos para tomar posse de uma promessa de Deus? Quando eu digo que a promessa é para um tempo longínquo, é para uma terra distante, que exige uma preparação, que exige todo um
de Deus não é fácil. Guarda isso no teu coração. Igreja, eu digo por mim, quando pequeno, não faz muito tempo, que ainda, graças a Deus, vai nascer cabelo ainda, estou bem jovem, mas quando era um pouquinho menos, coisa de 7 anos, 8 anos, Deus havia feito promessas em minha vida, que minha mãe estava do meu lado, ela ouvia o que Deus falava, isso na década de 80, e o Senhor usava os vasos para falar comigo, eu não entendia, era criança, não entendia aquilo, e até hoje, aqui, com 50 anos de vida, lembrando que dos 14 aos 27, infelizmente, creio que permissão de Deus, eu me desviei do caminho do Senhor, vivi o mundo para conhecer o lado sombrio do lado das trevas, para conhecer o outro Senhor, que as pessoas servem aí no mundo, que acha que é bom, que acha que esse mundo é a melhor coisa que tem. Deus me permitiu viver os dois lados da moeda, dos 14 aos 27 anos, e depois dos 27 eu voltei para a presença de Deus. E o que vai acontecer, meus irmãos? Até hoje, Deus tem promessa na minha vida que nunca cumpriu, e Deus tem dito que vai cumprir. Há promessas que Deus diz que ia cumprir, e Deus cumpriu. E detalhe, só Deus, o Senhor, e eu e minha esposa sabem o que nós passamos até chegar aqui. Às vezes alguém olha para nós, para o exterior, olha para a carcaça e diz: ó, que bênção, que maravilha. Mas Deus sabe o que nós passamos até hoje, até chegar aqui. Deus sabe. Alguém olha para você, vê que você, ó, está em uma bênção. Olha a carcaça, a estrutura. Isso aí está na bênção. Isso aí está na. Mas só você e Deus sabe o que você tem passado para chegar até aqui. Quantos leões você enfrentou, quantos ursos, quantos lobos estão amarrados para amanhã você enfrentá-lo. Só Deus e você sabe. E tem gente que não sabe, acha que servir a Deus é boemia, servir a Deus é mar de rosa, servir a Deus é mesa farta, servir a Deus é viver milagre. Meus irmãos, não é. Não é. Servir a Deus não é viver essas coisas. Olha para a palavra de Deus, eu quero lembrar um homem chamado Isaías, que ele teve um chamado de Deus, um chamado muito lindo. No capítulo de número 6 do seu livro, ele precisou primeiro ver o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu, ele teve acesso à casa do Senhor, e na casa do Senhor, a Bíblia diz que Deus deu ali uma visão. Ele viu os céus abertos, os céus rasgados, abertos. Ele viu a glória, ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor assentado no seu trono de glória, com o seu cetro de poder da sua mão. Ele viu ali as miríades de anjos, ele viu ali os serafins, os anjos misteriosos de 6 asas, os anjos de fogo, que com 6 asas, 2 eles voavam, 2 cobriam pés e 2 cobriam seus olhos. Abriu a sua boca e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Este profeta, meus irmãos, usado por Deus, este profeta extremamente abençoado, que falava a Deus, cumpriu um homem extraordinário, como Isaías, o profeta messiânico, foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo, foi Isaías. O que vai acontecer, meus irmãos, com Isaías? Ser crente é bom demais? Eu pergunto, como Isaías morreu? Um anjo veio, ele estava dormindo, o anjo cobriu ali a carne dele, pegou a alma dele e disse: a alma, vamos embora, vamos dar glória. A carne ficou ali deitada. Isaías não viu nada, foi assim? Não. Isaías, segundo diz a tradição judaica,
Isaías foi amarrado em uma árvore, Isaías foi cortado ao meio, por ordem do rei Manassés, o rei mais cruel que houve na história do povo judeu. Ué, pastor, mas não é homem de Deus, é o que eu estou dizendo. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, eu sou homem de Deus. E por servir a Deus, nós não estamos isentos de passar pelas provas, pelas crueldades que qualquer pessoa passa. Como morre qualquer pessoa, se morre eu, morre você, morre nós. Paulo, homem de Deus, esses dias pregamos acerca, falamos acerca da situação, acho que na última sexta-feira, capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo, ali no arrebatamento, diz a Bíblia que foi até o terceiro céu, chegou ao terceiro céu, estava tendo visões excelentes, coisas extraordinárias jamais vistas pela carne, pelo mortal. A Bíblia diz que para que ele não se exaltasse, para que ele não viesse soberbecer, a Bíblia diz que foi enviado um adepto de Satanás para que o esbofeteasse, que batesse nele. Aquilo foi um espinho na carne, foi colocado aquele espinho na carne dele. Aquele adepto batia. Para quê? Para que ele não viesse fixar os seus olhos na excelência das visões e se exaltar depois por aquilo que ele viu. De maneira que ele passando por aquele sofrimento, de maneira que ele passando por aquele processo, a Bíblia diz que ele vai orar a Deus, ele vai orar ao Senhor, por 3 vezes, ele vai clamar, pedir a Deus, que Deus tire dele aquele espinho na carne. Mas o Senhor Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o Senhor está dizendo? Deus está dizendo: eu estou vendo a prova que você está passando, eu estou vendo o processo que você está passando, mas fique tranquilo, porque na tua pouca força, o meu poder, ele vai se aperfeiçoar. O meu poder vai se tornar grande na tua pequenez, na tua pequena força, o teu poder vai se fortalecer. Fica em paz. Eu não vou tirar o teu espinho, mas o meu poder vai se tornar grande. Ele vai se elevar na tua vida. Será que nós conseguimos entender isso, meus irmãos? Nós achamos que nós somos fortes quando nós estamos diante de uma mesa posta, uma feijoada linda, diante de uma mesa de churrasco, diante de um self-service, ela vão ver. Nós achamos que quando a gente come, aquela quantidade, 1, 2, 3 vezes, que a gente não tem nem força, não consegue nem abrir o olho, pronto, agora eu estou forte. Eu quero dizer que a hora que nós estamos mais frágeis, mais fraco, é nesse momento que a nossa carne vai se sentir forte. É a hora que nós estamos mais fracos. Mas, opostamente, na hora que nós nos consagramos, na hora que nós jejuamos, na hora que nós buscamos a Deus ali 1 dia, 2 dias, no óleo, no deserto, na abstinência total, que nós não temos forças nem para dar glória a Deus, nem para falar. É nessa hora que a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nesse momento que nós vemos o poder de Deus. Então, amados e queridos irmãos, eu quero dizer para você que quando nós temos o chamado de Deus, quando nós seguimos a Deus, o chamado, seguir a Deus, isso não vai trazer para nós privilégio, não vai trazer para nós benefício aqui nessa terra. É como eu sempre digo, que por aí estão pregando diferente, por aí estão anunciando outro evangelho, por aí estão anunciando outro Cristo, por aí estão anunciando outro caminho, por aí estão anunciando outra forma das pessoas serem abençoadas. Não é por Deus, não é por Jesus, não é pela Bíblia, mas é pela prosperidade. E o Deus da prosperidade é Jesus, deu o nome dele lá no Evangelho de Mateus, chamado Mamon. Você serve a Deus ou você serve a Mamon, que quer dizer riqueza? Então há um Evangelho da teologia e há um Deus da teologia da prosperidade. E o Evangelho que está pregando hoje é o Evangelho
Deus da teologia da prosperidade chamado Mamon. Quanto mais você dá, mais você vai ganhar. Quanto mais você fazer, mais Deus vai te dar. Deus quer te ver rico, Deus quer te ver próspero. Aceita Jesus que os seus problemas acabaram. Hoje a tua vida vai mudar. Você é empregado, amanhã você vai ser patrão. Você hoje mora numa casinha, amanhã você vai estar no palácio. Hoje você tem uma bicicleta, amanhã você vai ter um Rolls Royce. Esse não é o evangelho da Bíblia. Esse não é o evangelho que Jesus ensina. Isso não é o que Deus prometeu para Abraão. Ué, pastor, nós olhamos o versículo e farei de você uma grande nação. Sim, Deus vai multiplicar a sua posteridade, a sua prole, o seu povo. Deus vai dar a ele uma grande nação. Deus vai fazer dele um grande povo. E qual mais? E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Em hipótese alguma, aqui está dizendo que Deus está prometendo riqueza. Aqui não está mostrando cifra, aqui não está mostrando dinheiro, aqui não está mostrando ouro nem prata. Eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou abençoar você, eu vou engrandecer. Não está falando de dinheiro. Não é porque uma pessoa abençoada que a pessoa é rica. Eu posso dizer para você, oh, abençoada. Abençoada por quê? Por causa da graça de Deus, da presença de Deus, porque você é uma bênção. A presença de Deus está na tua vida, a presença de Deus está na vida do meu irmão. Oh, meu irmão, você é um abençoado. Como eu posso estar perto de você? Quem não quer estar perto de pessoas abençoadas que têm a presença de Deus? Ou às vezes as pessoas mais abençoadas são as pessoas que mais na prova estão passando. Mas nessa prova, como eu falei, lembra bem, é onde o poder de Deus está se aperfeiçoando na vida dele, na vida dela. Aí o que vai acontecer? Ele vai orar, Deus vai usar a vida dele e eu vou ser abençoado, porque Deus usou a vida dele e falou, Deus cumpriu. Eu estava enfermo, Deus usou a vida dele, ele orou por mim, repreendeu em nome de Jesus, Jesus me curou, por intermédio da oração da fé dele. Então ele é uma pessoa abençoada, igualmente a irmã, sai para fazer uma visita, entra lá na casa, tem alguém enferma, ela vai orar, vai repreender o diabo, vai expulsar o demônio, a pessoa vai se tornar curada, se tornar livre daquele demônio. Opa, minha irmã, sou abençoada, vem aqui, a irmã vai lá, abraça a outra, dá um beijo, que bênção, sou grata a Deus pela tua vida. Ela é uma pessoa abençoada. Então não é porque a pessoa é abençoada que a pessoa está cheia de dinheiro, não é isso que eu quero dizer. Quando você falou aquela pessoa abençoada, alguém já leu o que ele tem, qual que é os bens dele? É assim que a gente vê as pessoas, mas não é assim que a Bíblia mostra. Por quê? Porque nós estamos sendo doutrinados, ensinados errado. Próximo ponto: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. O que isso quer dizer? Que Deus ia dar a Abraão um nome que ia ser um nome grande, que em toda a terra. Veja que desde quando foi cerca de 4.000 anos atrás, até hoje, se fala, se prega um homem chamado Abraão. Se prega a fé de Abraão. Eu te darei um grande nome. Aqui até hoje, o nome dele. Até hoje nós o pregamos. Até hoje se conhece. E nós somos intitulados como filhos na fé. Ele é o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai. Cumpriu o que Deus disse ou não cumpriu? Eu te darei um grande nome. Até Jesus voltar, Abraão será pregado. O nome dele será tocado até a volta de Cristo, como o nome de Cristo é pregado. Então aqui Deus cumpriu, eu te darei um grande nome. E o Senhor diz, e tu será uma bênção, porque abençoar-te-ei, e agora o Senhor diz, tu será uma bênção. Você será uma bênção. E aqueles que te seguirem serão abençoados. O versículo de número 3. Agora, veja como que aqui a bênção está só no versículo 2, a bênção está concentrada apenas para Abraão, para ele e para a sua posteridade, né? Para os filhos, aqueles que viriam depois, a família, a descendência. No versículo 3, olha que interessante.
Agora aqui já muda a história. Agora aqui, na trajetória, na caminhada de Abraão, aqueles que descem, Abraão na sua caminhada, na sua trajetória, uma caneca de água. Ô Abraão, estou aqui, eu tenho muito para te abençoar, vou te abençoar com a caneca de água, tua toma. Em nome do meu Deus, eu te abençoo. Você está me abençoando, você também será abençoado. Aquele homem que abençoou Abraão, ele recebe as bênçãos de Deus, e ele também, posteriormente, ele vai receber uma bênção do Senhor. Uma semente foi semeada, uma semente de bênção, uma palavra de bênção foi semeada sobre ele, e ele vai ser abençoado porque ele abençoou Abraão. Abraão estava sobre a vida dele a bênção de Deus, e a bênção que estava sobre Abraão, ele tinha o poder de transmitir a bênção para qualquer pessoa que o abençoar. Eu também te abençoo em nome do meu Deus, tu serás uma bênção, e vai embora. Abraão, quando tem muito mais sinal, leva esse sinal para você na tua caminhada, tome, em nome do meu Deus, eu também te abençoo. E daqui a pouco vai ir, Abraão, toma esse queijo, toma esse leite, toma essa jarra de vinho, leva, Abraão, leva para ti, leva esse pouco de ouro para ajudar para você comprar alguma coisa. E Abraão começou a abençoar o povo. E quanto mais Abraão abençoava, mais Deus o abençoava, e mais as pessoas também eram abençoadas. Veja como isso é recíproco. Lembrando da questão da bênção, a palavra do Senhor fala que nos dias, quando estava para construir os utensílios, a qual foi ordenada pelo Senhor, a Bíblia vai mostrar para nós que a nação de Israel, eles atentaram tanto para a lei da semeadura, que eles ajudaram a obra de Deus de uma maneira tão amorosa, de uma maneira tão fiel, tão crente, que chegou um dia que eles foram proibidos de ofertar e dizimar. Porque o que estava acontecendo, meus irmãos, é interessante quando a gente lê isso, que quanto mais eles davam para Deus, quanto mais eles ajudavam nas coisas que tangem a construção dos utensílios de Deus, da obra do Senhor, quanto mais eles ajudavam, mais Deus abençoava. Então, mais eles ajudavam, mais Deus abençoava. Então, chegou um momento que tinha tanto que eles foram proibidos, né? Não para toda a eternidade, eles foram proibidos por um tempo de deixar de cumprir com a responsabilidade deles, porque o lugar estava cheio, havia muito, em abundância, e não tinha mais como receber o que eles tinham para doar. Você está entendendo como que é? É que o Senhor diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, todos que te abençoar serão abençoados, porém aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, Abraão, sobre ele estava o poder da bênção, e sobre ele estava o poder de amaldiçoar. Quem era com ele era abençoado, quem era contra ele, a maldição de Deus era derramada sobre ele. Aqueles que o ajudavam eram ajudados, aqueles que o perseguiam eram perseguidos. É assim que as coisas de Deus funcionavam com Abraão. E veja, meus irmãos, que a palavra do Senhor chama a atenção, que Abraão, então, no versículo 4, Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Veja que ele seguiu toda a ordem de Deus, que está lá no verso de número 1 que nós falamos. Então ele sai como o Senhor lhe havia dito, e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Meus irmãos, é interessante aqui quando nós olhamos para a idade de Abraão, que a Bíblia vai dizer que ele está com 85 anos quando ele sai da terra de Arã. E ele vai seguir a sua trajetória, ele vai caminhar ao encontro da promessa de Deus. Ele vai caminhar ao encontro. Não era um lugar, por exemplo,
você ouvir aqui alguém dizer, olha, vá até Goiânia, que lá em Goiânia vai dar a tua vitória. Beleza, eu vou pegar uma bússola aqui, eu vou pegar a BR-153 e vou seguir, vou sair lá em Goiânia, direção sentido sul, vou sair em Goiânia, pegar a BR-153 sentido sul, vou para Goiânia. Que bom, logo então chegarei lá um dia, andando. Só que aqui não, aqui era diferente. Aqui o Senhor diz que você vai para uma terra, para um lugar que eu, Deus, te mostrarei. E vou fazer de você uma grande nação. Então Abraão olha para ele, 75 anos. Olha para sua esposa, 65. Olha para o seu vigor, talvez ali estava até com um pouco de vigor. E vai chegando perto dos 100, Sarai vai chegando perto de 90, e cadê a promessa? Cadê a grande nação? Cadê a posteridade? Amados, eu sempre digo isso, e sempre falei dessa forma. Para as coisas de Deus acontecer, só precisa um. Não precisa 2, 3, 4, 5, multidão, só precisa de um. Na velhice de Abraão, já completar 100 anos, a sua esposa 90 anos, o Senhor faz a promessa de novo e diz, nesse ano, nesse tempo da vida, a tua esposa terá um filho, e o nome desse filho será Isaac. Está lá no capítulo 18 desse livro. E o que acontece, meus irmãos? Daqui a pouco nasce Isaac. Isaac significa riso, porque uma mulher de 90 anos ter filho, né, é uma coisa de louco. Um homem de 100 anos com filho, muitos que havia aquilo eram amamentando e raizada, falaram, o que é isso? Então o Senhor diz, o nome dele será Isaac. Como eu disse no princípio, chega a adolescência daquele jovem, e o Senhor diz, ó, leva ele para um monte, caminhe, vai caminhando, meu Deus, vou te mostrar um lugar. Ele vai caminhar 3 dias. Quando chega no monte, perto, o Senhor fala, aquele monte não, sobe lá e oferece ele sacrifício. Eu quero que você ofereça ele para mim. Ele vai lá e vai oferecer. Só que interessante é a palavra de Deus, que agora talvez poderia surgir em qualquer mortal, em qualquer sanguíneo como nós, poderia surgir uma dúvida. Ué, mas Deus, o Eterno, fez uma promessa e me diz que Ele faria uma grande nação. Para fazer uma grande nação, Ele precisa de um. Ele deu. Só que agora ele vai tomar, ele vai tirar esse filho. Como que vai ficar a promessa? Eu já estou velho, minha esposa coitada. Daqui um dia nós estamos indo embora desse mundo, e cadê a promessa? Esse é o primeiro ponto. Abraão poderia questionar. Nós poderíamos questionar, como nós questionamos. Por quê? Porque todas as situações, presta atenção, todas as situações nós olhamos para nossas possibilidades. Nós olhamos para nossas forças, nós olhamos para nossas condições pelos meios. Nós esquecemos que quem rege a nossa vida é os céus, é Deus. E quem cuida, quem prepara, quem proporciona tudo é Ele. Nós esquecemos disso, só que Abraão não esqueceu. O Senhor diz, sobe lá, sacrifica o teu filho, o teu único. O que Abraão vai dizer? Pega a lenha, pega a cutela, pega o jovem, pega o fogo, vamos lá. E ele diz para os moços, para os servos dele, os empregados, olha, vocês fiquem aqui com os animais, olha a palavra de fé, fiquem aqui com os animais, porque eu e o moço, nós vamos subir, nós vamos sacrificar, nós vamos adorar a Deus, e em breve nós retornaremos. Ué, então alguma coisa está errada, porque ele ofereceu o filho em sacrifício. Como que ele ia oferecer o filho em sacrifício e descer para o filho de novo? O que é isso, meus amigos? Isso é sinal de fé. Isso é como diz lá em Atos dos Apóstolos, que Abraão, ele creu tanto em Deus, a fé dele era tão grande no Senhor, que ele, mesmo que o seu filho fosse morto, degolado, mesmo que ele fosse queimado, oferecido em sacrifício, que o Senhor recebesse o cheiro do sacrifício do seu filho, sobrando apenas a cinza. Abraão cria, a fé dele era tão grande que daquela cinza que sobrava sobre o holocausto, Deus poderia novamente ressuscitar, levantar Isaac novamente.
Conhecemos o capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O que diz lá? Que quando os discípulos estavam no barco, todos ali remando, atravessando o mar como Jesus havia ordenado. A Bíblia diz que naquela madrugada veio um temporal. O mar se tornou revolto, as ondas se levantaram. O barco estava para ir a pique, os homens jogando água fora, tentando de um jeito ou de outro para se salvar, para manter vivos. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, nesse intervalo, nesse meio, o que acontece? Jesus vem andando sobre as águas do mar, como se estivesse andando, caminhando aqui no piso, como nós caminhamos, como nós estamos caminhando na estrada. Jesus vem andando sobre as águas, marchando como um soldado. Deus abençoe a Deus. Jesus vinha caminhando, marchando. De maneira que os discípulos olham para aquela visão, olham para aquela situação, para aquela imagem, e eles começam a se desesperar, dizendo que era um fantasma. E Jesus olha para eles e diz: não temais, ei meus filhos, meus servos, não temam, porque sou eu. Eles olham para Jesus, e Jesus andando, e Pedro vai bradar no barco e vai dizer: Senhor, se for o Senhor, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. E agora? Você tem fé para ser como Jesus? Jesus é como nós. E será que nós podemos ser como Ele? Uma incógnita, né? Jesus comia, bebia, tinha sangue como nós, sentia dor, sono. E agora Jesus está andando sobre as águas. Pedro olha para Jesus e diz: é o Senhor mesmo? Permita que eu vá ter contigo? Pedro, calma ouvindo, vamos, venha. Pedro desce do barco, dá um jeito, vai caminhando, começa a caminhar. Ele está andando sobre as águas, andando. Eita, que glória, que bênção. Consegui ser como Jesus. Está olhando para Jesus, olhando fixo, olhando para as mãos. Ó Jesus, vem. Ó Jesus com as mãos, vem. E Pedro está olhando para Jesus, como aquela criança que está aprendendo a andar, como aquela criança que está aprendendo a nadar, o pai está aqui dentro da água, na piscina com o braço aberto, esperando para ver se ele vai afogar, qualquer coisa o pai pegar, estava ali Jesus. Vem, mais um passo, mais um, tu está chegando, pode vir. E Pedro está ali olhando para Jesus, Pedro está ali olhando fixo, está ali olhando para os olhos de Jesus, está ali olhando para a mão, está ali olhando para a glória, está ali olhando para aquela luz, aquele poder, aquela glória que emana de Jesus. Pedro está indo. Meus irmãos, só que o que acontece? A nossa fé é possível, e nós temos que ter cuidado. A fé de Abraão é o Senhor. Ele creu, independente da circunstância, ele cria que Deus poderia fazer o sobrenatural. Pedro também cria que era Jesus e andou sobre as águas, só que chegou o momento que a fé de Pedro oscilou. Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro olhou, talvez para a direita, para a esquerda, talvez olhou para a direita, talvez Pedro deu uma paradinha, olhou lá para trás para ver se o povo ainda estava vivo, se o barco ainda estava sobre as águas, ou se já indo a pique. E nesse inteirinho, nesse pequeno momento, nesse pequeno espaço de tempo, que Pedro olhou para alguma direção sem ser visto, Pedro caiu. Será que isso tem uma lição para nós, meus irmãos? Será que tem? Quantas pessoas, quantos cristãos estão na igreja, servindo a Deus, está uma bênção. De repente, do nada, ele encontra com os amigos, ele vai jogar um futebolzinho, as pessoas chamam ele para fazer um contrinha, ele vai lá fazer um contra, jogar um futebolzinho society, um futebol de campo, enfim,
causa daquele pequeno desvio que ele deu. Ele saiu da presença de Deus e foi com os amigos jogar uma bolinha, depois rolou uma cervejinha, rolou um vinhozinho, ou enfim, e saiu da presença de Deus por causa do joguinho, que para muitos não tem nada a ver. Daqui a pouco está a irmã na igreja, servindo a Deus, está uma bênção, adorando o Senhor, louvando, pregando. Daqui a pouco surge um convite, daqui a pouco ela ganha alguma coisa e ela sai para fazer algum mistério fora, sai da presença de Deus e está lá fazendo alguma coisa, talvez que volte para a beleza exterior, talvez alguma outra coisa lá para o seu corpo, e por causa daquilo alguém joga um elogio, outro, e daqui a pouco ela é seduzida, ou enfim, o pecado é consumado, a pessoa não tem mais força para vir para a casa de Deus. Então, meus irmãos, é um pequeno desvio do nosso olhar. Nós tiramos os olhos um pouquinho de Cristo, a gente cai. Talvez você pode achar, pastor, isso é mentira, eu não acredito nisso. O problema é ter um exemplo, tem de sobra na Bíblia. Eu estou citando esses dois. O de Abraão, que ele permaneceu fixo, confiante em Deus e não caiu por terra, e o de Pedro, que viu que Jesus era igual a ele, Jesus andou, também vou andar. Beleza, vamos seguir então Jesus. Já que é para a gente seguir Jesus, vamos seguir. Vamos fazer tudo o que Jesus fez então. Não é só pegar de Jesus aquilo que a gente acha que é interessante. Se for para nós seguir Jesus, é seguir ele em tudo. Não é seguir meia boca, só no que a gente quer. Tem gente que está seguindo Jesus, não, porque Jesus fala de amor e amor não dá para mim, não, porque Jesus fala que se a mão direita te escandaliza, corta ela, não, vai sair do caminho certo. Então a gente quer tirar da palavra de Deus só o que serve, só o que é bom. E na verdade a Bíblia é um todo, nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é. Pedro foi querer ser como Jesus, estava indo também, aí de repente ele tirou. Por isso que a Bíblia diz para nós olharmos, em Hebreus capítulo 12, está escrito lá para nós olharmos unicamente para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não é para nós olharmos para a direita, nem, o irmão está errando, meu Deus, olha lá, que é um exemplo para mim, não vou mais para a igreja, não, porque o problema é dele, ele conhece a verdade, ele quer ir para o inferno, vai para mim, a porta está aberta, vai para o fogo, o negócio é com Deus, eu vou para o céu. Fulano, não acredito, que inspiração, foi ele que me ganhou para Jesus, só como que está a situação dele, meu Deus, eu não aguento, ele saiu da igreja, eu também vou sair. Ele quer ir para o inferno, meu amigo, vai embora, se vira, o negócio é com Deus, eu vou continuar caminhando. O problema, meu senhor, é que nós esperamos em pessoas, e as pessoas são frágeis, as pessoas são propensas ao pecado. O pecado, ele mora e habita dentro de nós. Toda a nossa ação pecaminosa brota de dentro do nosso coração. Nós ficaríamos livres disso só se nós não tivéssemos coração. Mas nós temos. Então todo homem está propenso a praticar o mal, as coisas erradas, porque tudo nasce no nosso coração. O coração é o centro de tudo. Está lá no capítulo 7, 21 e 22 do Evangelho de Marcos. Quem vai fugir dessa realidade? Está lá. Então, igreja, eu finalizo aqui e digo aos irmãos que a nossa caminhada ela é longa, só que hoje está findando mais um dia, ou seja, acabando esse dia, será um dia menos para nós caminharmos. É 40 anos, talvez será 39 anos, 11 meses e 29 dias. Puxa vida, 39 anos ainda, vamos continuar caminhando, Jesus é conosco. O deserto não tem nada de bom, a única coisa boa que tem no deserto é a presença de Deus que estava sobre o povo, noite e dia, e hoje a presença está dentro de nós, que é o Espírito Santo, como eu falei no princípio. Então não desanime, não pare, não olhe para um lado nem para o outro, porque o escritor aos Hebreus, ele deixou relatado para nós, dizendo que o que há de vir, ele virá, e ele não tardará. Amém? Creia em Deus, independente da circunstância, confie no Senhor, porque a nossa redenção, ela está mais perto hoje do que nós podemos imaginar. Amém? As palmas